Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, também através dos sinais que você acompanha aí da NET TV, da Claro TV, agora uma só. Você acompanha o nosso sinal pela Neo TV no Brasil e também no Paraguai. O Agricultura BR você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal do Canal do Boi, o sba1.com, e a partir deste momento está acompanhando também com sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. E nós começamos o programa de hoje falando a respeito de questões ligadas à logística. E olha, tivemos um importante evento na noite de ontem, um evento online, que bem interessante, que foi promovido pela Agroconsult e que trouxe algumas situações que são importantes. Uma delas é essa que está escrito na tela. Olha só, os portos funcionam 100%. Se há uma conquista relevante do governo federal, principalmente através do Ministério da Agricultura e do Ministério da Infraestrutura, é essa: garantir que o escoamento de produção ele aconteça sem nenhum problema. O que nós estamos vendo é um recorde que deve ser confirmado daqui a pouco, daqui a algumas horas. Nós vamos ter a Secretaria de Comércio Exterior ligada ao Ministério da Economia falando um pouco a respeito, trazendo os números do balanço final do mês de março, que deve confirmar mais de 13 milhões de toneladas de soja, o que será um recorde absoluto para o Brasil em um único mês. Até o momento, o maior número, o maior volume que foi exportado de soja aconteceu em maio de 2018, com pouco mais de 12 milhões de toneladas. Um dos pontos que foi apontado pela diretoria da Agroconsult na noite desta última terça-feira estão relacionados a essa garantia que o governo conseguiu dar, impedir também as direções desses portos, impedir qualquer tipo de paralisação que estava sendo proposta por sindicatos, como aconteceu na Argentina. Qual que é o caso da Argentina? A Argentina tem um problema que é governamental, que foi gerado pela própria gestão da Argentina, que é em relação aos tributos. Esse é um problema já que está meio precificado. O outro é em relação a alguns sindicatos dos representantes dos trabalhadores em portos que, por conta do coronavírus, conseguiram paralisar ou reduzir a atividade portuária na Argentina. Com isso, a Argentina praticamente saiu do mercado em um momento no qual se tem valores históricos para a soja. Soja aqui no Brasil, o maior valor da história, vem operando acima de R$100 nos portos e dentro do país, no mercado físico também, vem com valores também igualmente elevados. A diferença de Brasil e Argentina é que aqui se conseguiu uma conversa boa com os sindicatos, também com as direções, garantindo que se tenha segurança para os trabalhadores no Brasil, mantendo as atividades portuárias. É por isso que a Agroconsult tem apontado 100% de funcionamento nos portos em todo o Brasil. A Agricultura BR traz agora informações a respeito das exportações brasileiras de soja. Olha, as estimativas apontam para uma situação muito boa para o que nós vamos ter de resultado final no mês de março. Por quê? Porque se tinha, faltando uma semana para fechar, de acordo com a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, já um número que superava a marca de 11 milhões de toneladas. E faltando aí mais de uma semana para computar e considerando a média diária de embarque de soja do Brasil acima de 500 mil toneladas, é muito provável que o Brasil tenha alcançado mais de 13 milhões de toneladas. Melhor dizendo, as tradings que operam no Brasil conseguiram embarcar mais de 13 milhões de toneladas da oleaginosa, se os números estatisticamente estiverem corretos, o que seria um recorde absoluto para o cenário brasileiro.
Nós vamos mostrar agora como é que vem isso. Os números que nós vamos mostrar são da Secretaria de Comércio Exterior, da ANEC, né, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e a projeção do que pode ocorrer nesse mês de março. Vai ser confirmado, como eu disse, daqui a pouco, nesta quarta-feira, pela Secretaria. Temos aqui os dados, olha só que fator que vai chamando muita atenção. Maio de 2018. Estava falando aqui com meus colegas, o João Paulo principalmente. Por que maio está em destaque? Porque maio é o recorde absoluto do Brasil em termos de embarques de soja. Em maio de 2018, no Brasil, as tradings que operam no Brasil exportaram 12 milhões e 300 mil toneladas de soja. A parcial do mês de março de 2020 chegava, faltando uma semana para encerrar, portanto, mais de 5 dias úteis, 11 milhões e 500 mil toneladas. Esse cenário nos traz um desenho do seguinte fator: considerando a atividade e principalmente o embarque médio de soja, vai-se ter um número de 13 milhões e 100 mil toneladas, é a projeção, é a última coluna. Se tudo estiver certo, se continuou no mesmo ritmo na última semana, o país, através das tradings, vai ter embarcado 13 milhões e 100 mil toneladas de soja. E num ambiente extremamente favorável. Por que eu estou dizendo isso? Você que é produtor de soja sabe disso muito bem. Primeiro que o preço internacional da oleaginosa vem muito bem. Há de se dizer também que no momento de crise, a soja é um produto extremamente confiável. Soja, mesmo em Chicago, com toda a situação entre China e Estados Unidos em relação àquele conflito comercial, que agora ficou meio de lado por conta da pandemia, mas ele existe ainda. Está ainda em negociação, está andando, mas ele existe. Mesmo com a crise, a soja é um produto forte na Bolsa de Chicago. Mostrou recuperação, fechou o mês de março com 1,09% de queda. Portanto, março, que teve aquele impacto forte, muito forte, em relação ao coronavírus lá nos Estados Unidos, mesmo assim, soja só recuou pouco mais de 1%, mostrando muita força. Aqui no Brasil, preços pagos nos portos recordes, passando de R$ 100 por saca, e valores recordes também sendo negociados no mercado físico nacional. O estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do país e, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, por lá já se atingiu 92% da área de cultivo colhida. Vamos saber agora como é que vem a qualidade desses 8% que estão no campo ainda. É o destaque do Deral, né? Nós trouxemos aqui, tá? Primeiro bloco ali está mostrando 92% de colheita, e aí os dois outros globos mostram como é que vem a situação da lavoura. Em maturação, 89%, em frutificação, 11%, destaque do Agricultura BR para o estado do Paraná. Na noite desta última terça-feira, aconteceu um grande evento online envolvendo empresas, instituições ligadas à produção de grãos no Brasil e a sua representatividade. Estiveram presentes a ANEC e a Agroconsult. Na oportunidade, a Agroconsult, que é responsável pelo Rally da Safra, divulgou sua nova estimativa em relação à produção de soja, reduzindo agora para 123 milhões e 500 mil toneladas. A Agroconsult, antes do Rally, antes de ir a campo, chegou a acreditar a pouco mais de 124 milhões de toneladas. Apesar da redução, o número de 123 milhões e meio de toneladas é recorde, também absoluto na produção de soja no Brasil.
Um dos fatores que é identificado pela Agroconsult para redução nas estimativas estão no estado do Rio Grande do Sul, que teve um forte recuo de produtividade e, consequentemente, de produção final, por conta do estresse hídrico causado pela seca nas áreas de lavoura da oleaginosa. Vamos dar uma olhada agora como que a Agroconsult está enxergando a produção brasileira. Nós vamos trazer números da Agroconsult, Rally da Safra. Você vê aqui que os números diferem um pouco da Conab. Esse fator é sempre importante para lembrar. Eles são um pouco diferentes da Conab. Na campanha 18-19, a Agroconsult aponta uma safra brasileira de 118 milhões e 800 mil toneladas. Antes de fazer a pesquisa, antes de ir a campo, saber como é que estava a situação, a Agroconsult acreditava, através do Rally da Safra, numa produção brasileira de 124 milhões e 300 mil toneladas. Reduz agora essa estimativa em 800 mil toneladas. Por quê? Rio Grande do Sul, produtividade média no Rio Grande do Sul caiu muito. Há uma crença, né, que foi apontada aqui no levantamento da Agroconsult, de potencial de produção no estado menor em 7 milhões de toneladas. Né? Mas é claro que não aparece 7 milhões de toneladas aqui. Isso ocorre, só que acaba sendo compensada por uma produtividade melhor em outros estados, como os estados do Centro-Oeste. Mato Grosso, principalmente, teve uma elevação de produtividade e Mato Grosso do Sul e Goiás também com elevação de produtividade, compensando um pouco o potencial do estado do Rio Grande do Sul, que traz aí uma perda de até 7 milhões de toneladas. Mesmo assim, aqui no recuo, fica em 800 mil toneladas, porque uma situação compensa a outra. A estimativa atual da Agroconsult fica em 123 milhões e 500 mil toneladas, números que apontam para ainda uma safra recorde que tem escoado fortemente e, de acordo com a própria empresa, no mesmo evento, tem tido a garantia de escoamento. 100% dos portos, de acordo com a empresa de consultoria, tem funcionado no Brasil. A Agricultura BR agora traz números que foram apresentados na tarde de ontem. Mais ou menos, o horário que foi apresentado foi entre o final da segunda edição e o início da terceira. Então, eu trouxe esses números que eu vou apresentar agora na tarde desta terça-feira, na terceira edição da Agricultura BR. E agora faço um apanhado geral, porque os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na tarde desta terça-feira para estoques no dia 1º de março e também para a área de cultivo ficaram muito dentro daquilo que os especialistas, os analistas de mercado nos Estados Unidos acreditavam. Sem novidades, sem nenhum empurrão em cima desses números apresentados. Foi dentro daquilo que se esperava mesmo. Olha só, estoques norte-americanos é o primeiro destaque que trazemos agora. No dia 1º de março de 2019, os estoques norte-americanos de soja, eles se encontravam em 74 milhões 220 mil toneladas. Já os estoques em relação à expectativa para 1º de março de 2020 eram de 61 milhões de toneladas. Foi confirmado nesta última tarde de terça-feira que os estoques norte-americanos estão em 61 milhões 320 mil toneladas, portanto, muito alinhado com as expectativas dos especialistas de mercado lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora na área ocupada. A área ocupada que eu vou mostrar agora já é para a safra 2020-2021. E o produtor norte-americano está um pouco reticente em relação ainda à sua área de cultivo para a soja. Veja só que aqui nós temos uma diferença, né, um pouco maior. 2020 é o ano, né, que nós acabamos de sair da safra americana, no qual tem um impacto geral relacionado à disputa comercial com a China, entre norte-americanos e chineses, e isso fez com que a área de soja ficasse muito reduzida, em 30 milhões e 800 mil hectares.
A estimativa de mercado era que se passasse na campanha 2020-2021 para 34 milhões e 300 mil hectares, uma área já de muito respeito, uma área forte para os norte-americanos, para os Estados Unidos. Entretanto, de acordo com o levantamento apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a intenção, porque nada foi plantado ainda, a intenção de cultivo é de 33 milhões e 800 mil hectares. Portanto, ali uma linha abaixo, um pouco abaixo daquilo que o mercado estava esperando para essa campanha 2020-2021 lá nos Estados Unidos. Então, números mostrando uma área ocupada, por enquanto, abaixo de 34 milhões de hectares. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos um mercado aqui no Brasil meio que desatrelado de Chicago, acaba usufruindo quando se tem uma alta, mas não tanto quando se tem ali uma pressão negativa. Soja de Chicago, como eu dizia, tem se mostrado muito forte nos Estados Unidos. O mês de março, ao recuar apenas 1,03%, com todo o impacto da pandemia nos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos tem mais casos que a própria China, onde originou o problema, mostra uma força muito grande em relação aos negócios com a soja. Veja só que hoje nós temos um recuo para a oleaginosa um pouco mais expressivo, um pouco mais intenso. Nós temos quedas aqui para a soja agora, chegando a 2,2% de queda para a soja neste momento. Maio, vindo a 8 dólares, 67 centes mais 4 bushel. Julho, 8 dólares, 71 centes mais 6. Agosto, 8 dólares, 72 centes mais 4. E setembro, 8 dólares, 67 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago. Vamos falar agora da moeda americana, do dólar. Eu vou perguntar para a minha equipe o seguinte, tá? Está tendo um pronunciamento importante do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tinha outras autoridades presentes. Se nós tivermos o sinal, preciso que me confirme. Vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Não temos o sinal, mas estava havendo agora um comunicado importante do governo federal a respeito de novas medidas para lidar com a economia nacional. Nós vamos tentar resgatar e trazer aqui para você no Agricultura BR, porque informação importante, informação da fonte, quais são as alternativas e as medidas que estão sendo tomadas e confirmadas pelo governo. O que eu posso já adiantar, que tinha sido publicado no Diário Oficial desta última terça-feira, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que em relação ao Sistema S, aí envolve Senai, Sebrae, Senar, entre outros tantos S, aquela situação do que é recolhido, que é de 0,20, passou para 0,10. Então, é a metade do que estava sendo tributado sobre as notas. No caso do produtor rural, aquela contribuição que estava indo para o Senar cai pela metade. Então, muita atenção nas emissões a partir de agora. Vamos dar uma olhada para o dólar, daqui a pouco a gente vai resgatar essas medidas que foram anunciadas há pouco. Nós temos aqui dólar comercial vindo com alta de 0,83% no momento, negociado a R$ 5,23 neste momento. São os números que eu trago aqui em relação à moeda norte-americana. E olha, para falar do dólar e também de tantas medidas que estão sendo anunciadas, algumas dessas medidas passam aí por uma tributação menor frente ao contribuinte, principalmente às empresas ou quem emite nota fiscal. No caso do produtor rural, destaco a questão do Senar, porque impacta diretamente o produtor rural. Então, é metade do que estava sendo arrecadado. É uma medida provisória, então ela tem data para acabar, mas atenção nas emissões a partir de agora. Outra medida em relação a saque de FGTS está sendo adiantado para a população de uma maneira geral, entre outros fatores. A ideia é colocar dinheiro no mercado mesmo e tentar trazer algum aquecimento para a economia, já que já se fala numa retração de 0,45% na economia, no PIB nacional nesse ano de 2020. Para falar a respeito de como o mercado está reagindo, vou conversar agora com Walter Puga Júnior, que está nos nossos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM. Puga, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, minuto a minuto, né, acompanhamos os anúncios do governo, são medidas do governo federal, medidas que são tomadas para sanear, né, o que já se espera causará alguma movimentação negativa no mercado. O governo atua rapidamente, o mais rápido que pode. Agora, sempre há uma dificuldade para que o dinheiro rapidamente chegue às mãos de quem precisa. Portanto, é preciso também ter um pouco de paciência, e é importante alertar sobre isso, porque o sistema não estava preparado para redução tão rápida de impostos, derrame de recursos para beneficiar pessoas vulneráveis, trabalhadores que estão numa situação mais vulnerável, que estão agora impedidos de produzir. Portanto, é preciso ter paciência. O governo libera, está liberando rapidamente, mas as operações não são tão rápidas assim. Por isso, é preciso ter paciência. Eu conversava agora há pouco com o presidente da Minasul, né, José Marcos Magalhães, uma das maiores cooperativas de café, de cereais do Brasil, está sediada no sul de Minas, e ele transparecia, ele mostrava uma certa tranquilidade. É um momento de ajudar, não é um momento nem de pânico, tampouco de esperar rapidamente que as coisas aconteçam. Elas vão acontecer mais rápido do que o normal, mas é preciso esperar. Agora, Fabiana, enquanto isso, lógico, o que deveria ocorrer e já era esperado, ocorreu. O dólar passou de R$ 5,25 hoje em alguns levantamentos de algumas consultorias. Outras consultorias não apontam os 5,25, mas números próximos a R$ 5,24 mais 80, ou seja, o dólar continua em alta. E neste momento é negociado a R$ 5,23 mais 89, tem uma alta de novo, uma alta de aproximadamente 0,90%. Enquanto o dólar vem em alta, é de se esperar também movimento de preocupação no mercado financeiro internacional. E isso, de fato, ocorre. As preocupações com o avanço dessa pandemia em diferentes países do mundo traz uma movimentação ruim nos mercados de bolsa. Todas as bolsas da Europa e nos Estados Unidos vêm em queda neste momento. Não é diferente com a nossa bolsa. Tendo como referência o índice Bovespa, que é o índice referência para o mercado brasileiro, temos aí uma queda neste momento de mais de 3%. A bolsa chegou, neste momento, aos 70.690 pontos aproximadamente, queda de quase 3,20%. Mas chegou a cair mais, hein? Chegou logo no início da manhã a faixa de 69.635 pontos, eu tenho aqui na tela. É uma movimentação negativa, de certo modo já esperada. O mercado financeiro como um todo trabalha com números ruins diante da perspectiva de uma recessão em toda a economia mundial. Lógico, é um momento de muita cautela, muito cuidado. Agora, para o agronegócio, a situação até que não é tão complicada assim, na medida em que há uma demanda por alimentos e se o trabalho continua avançando no campo, lógico, traz alguma tranquilidade para o produtor rural, que, aliás, tem um mercado consumidor ávido, independente de estar passando por essa pandemia. Agora, de olho numa informação importante, viu, Fabiano? As bolsas vêm em baixa, o dólar vem em alta, nosso trabalho no campo vai bem. Agora, há um risco e uma demanda em alta por crédito, e isso está encarecendo o dinheiro, ou seja, o dinheiro fica mais caro. O assunto, aliás, foi destaque hoje nos principais sites de economia do Brasil e do mundo. Há um aumento mesmo no custo do dinheiro. O dinheiro estava em algumas regiões com um custo muito baixo, uma grande liquidez no mercado, mas a demanda por recursos agora, por financiamento, aumenta e, lógico, a demanda aumenta, os preços também aumentam. Então, o preço do dinheiro, o custo do dinheiro para financiamento tende a subir. Alguns números já mostram isso no mercado e durante a nossa programação nesta semana você acompanhará conosco uma alta desse custo do dinheiro. O custo de uma operação feita com 4 bancos brasileiros e estrangeiros no CDI, né, que é o trabalho básico de juro no mercado, né, de mais de 1,3% ao ano, foi para mais de 4% ao ano com vencimento em 12 meses. Ou seja, já há sinais de dinheiro mais caro lá na frente. Natural, demanda maior por financiamento, vou repetir,
tendência é aumento dos custos. É o que está ocorrendo, por exemplo, só para dar um exemplo, Fabiano, com café, né? Há uma demanda maior já por café. A Minasul, por exemplo, cujo presidente eu conversei agora há pouco, disse que a previsão era vender 400 mil sacas para o exterior, já está com negócios na faixa de 600 mil sacas. Lógico, o café recupera de preço porque a demanda aumentou. E o mesmo ocorre com o dinheiro. Nas principais bolsas do mundo, eu tenho aqui, há um movimento de baixa e o petróleo, neste momento, vem em queda também. O petróleo tipo Brent cai mais de 1,5%, o petróleo tipo WTI, neste momento, é negociado a $20,52 o barril. Vamos lembrar, né, que há alguns anos chegamos a ver o petróleo a $140 o barril, $120 o barril. Agora, pouco mais de $20 o barril para o petróleo neste momento. Eu falo de petróleo WTI, que é um petróleo de qualidade diferenciada, inferior um pouco, né? O petróleo tipo Brent, que é do Mar do Norte, geralmente tem uma qualidade superior. Veja, há uma acomodação em todas as commodities. Tendo como base o petróleo, é possível já imaginar que haverá uma pressão sobre commodities em geral. As commodities agrícolas, no entanto, ainda mantêm, mesmo com oscilação, alguns preços favoráveis ao produtor. Bom, de olho na informação, porque neste momento há uma acomodação em níveis mais baixos. Portanto, recalcule, replaneje, né? Faça um reestudo do seu negócio e veja onde é possível contribuir para diminuir qualquer turbulência, qualquer problema que venha mais adiante. Fabiano? Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco. Por aqui eu sigo trazendo informações de como está o mercado, da soja principalmente. Mais uma vez eu vou ressaltando o que vem acontecendo. O Pulga acabou de lembrar os dados, os números que nós temos para café. Demanda por café é elevadíssima. Café segue com bons valores de negociação. Tenho conversado com cafeicultores e alguns representantes de cooperativas que têm garantido que os valores de negociação vêm em alta, com grandes possibilidades. Muita gente travando negócios acima de R$620, R$640 por saca. É um momento muito raro, no qual você tem preços firmes na Bolsa de Nova York. Ontem teve até uma realização, não gosto de usar esse termo, mas ontem teve até uma realização de lucro lá em Nova York. Mesmo assim, a queda foi muito pequena, né? Então, nós temos café com bons preços em Nova York e o dólar subindo no Brasil. Isso faz com que os valores negociados em reais estejam lá em cima. Então, café vem muito bem, soja vem excelente, os preços são históricos, nunca se teve preços tão bons assim para essa época do ano. Aliás, até considerando outros períodos também, não sazonais, vem com um valor recorde para a soja e o mesmo ocorre com o milho. As situações muito parecidas para quem negocia também boi magro, mas aí o mercado mais interno aqui no Brasil. Voltando a falar de soja, soja no Porto hoje cede um pouco, estava em 102 até ontem, agora vem com R$101. R$101 é o valor de referência nos portos de Santos e também Paranaguá, vindo com R$101 a saca, de acordo com a apuração dos nossos amigos da Grãos Corretora, que diariamente traz os valores aqui no Agricultura BR. E o assunto por aqui agora, no Agricultura BR, é o mercado do milho, como que vem o milho sendo desenvolvido aqui no Brasil. Primeiro tema desse bloco é como que vem a colheita da primeira safra de milho lá no Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, evidentemente, chegou a 85% a colheita do cereal. Vamos dar uma olhada como é que vem o estágio de desenvolvimento do milho que ainda está no campo paranaense. Pode colocar na tela, você tem aqui milho de primeira safra, ainda em desenvolvimento, 98% em maturação, 2% em frutificação, são os números que foram apresentados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná.
Na noite desta última terça-feira, a Agroconsult subiu a sua estimativa de produção de milho do Brasil em segunda safra. Aumentou em 700 mil toneladas e agora a estimativa é de 74 milhões e 700 mil toneladas sendo produzidas na segunda safra nesta campanha 2019-2020. Uma ligeira redução frente à segunda safra da campanha 18-19. Vamos acompanhar na tela como é que ficou o cenário desenhado por Agroconsult. Você vê aqui uma estimativa de 74 milhões e 700 mil toneladas. Antes das visitas do Rally de Safra, eram em 74 milhões de toneladas e agora sobe um pouco para 74 milhões e 700 mil toneladas. Mesmo assim, é uma queda de 2,6% frente aos resultados da segunda safra que foram atingidos na campanha 2018-2019, é o que a Agricultura BR aponta aqui, junto com os números da Agroconsult. Continuo falando de milho em segunda safra, ou milho safrinha, como alguns dizem, que vem com bom desenvolvimento, de acordo com o que a Conab tem apontado. E o boletim de monitoramento da Companhia Nacional de Abastecimento apontou que as recentes chuvas que ocorreram durante o mês de março favoreceram as lavouras de milho cultivadas para a segunda safra em todo o país. O estudo também mostra que a estiagem foi responsável pela quebra das safras de milho e soja no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já as anomalias na vegetação observadas principalmente em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná refletem o atraso no desenvolvimento da segunda safra em relação ao ciclo anterior, em função do atraso no cultivo. A Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo no cenário do milho negociado nos Estados Unidos. É uma referência importante para os preços internacionais. E milho recua nos Estados Unidos mais uma vez, não encontra base para elevação e vem sendo negociado agora para a posição do mês de maio a $3,37 o bushel. Julho, $3,40 o bushel. Posição de julho, setembro e dezembro perdem mais de 1,5%, né? A posição de julho pouco mais de 1%, as demais vão perdendo quase 1,5%. Já a posição de setembro vem a $3,42 mais 6 o bushel, dezembro $3,49 mais 4. Nos números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na tarde desta terça-feira, mostrou que a área de milho nos Estados Unidos ficou em 39 milhões de hectares e ficou acima do esperado, né? Então baixista para o preço, né? Então os Estados Unidos vão ocupar uma área maior de milho. O produtor norte-americano aposta que vai ter melhor condição, ocupando uma área maior de milho e menor de soja, portanto, números baixistas. O que pode dar uma equilibrada nessas quedas que devem ocorrer agora até sexta-feira, isso é inevitável para o milho nos Estados Unidos, é em relação ao que se tinha de estoque. O estoque norte-americano de milho ficou abaixo do que o mercado aguardava. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar a respeito de café e ainda hoje você tem a participação do Marcos Fava Neves, doutor Agro, participando conosco aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E a cultura do café no estado do Paraná vem apresentando bom desempenho, tanto nas floradas quanto também no desenvolvimento das plantas. Para falar um pouco a respeito de como que vem o café no Paraná, Paulo Franzini, que é secretário da Câmara Setorial do Café, conversou conosco. A safra paranaense de café 2020, ela está estimada em 950 a 1 milhão de sacas, numa área plantada de 38 mil hectares, com 36 mil hectares em idade produtiva. Nós tivemos floradas boas no final de 2019. Na sequência, nós tivemos chuvas regulares a partir do mês de dezembro, janeiro, até meados de fevereiro, que foram muito favoráveis para o pegamento dessas floradas e para o início de enchimento de grãos.
E durante o mês de março nós passamos a ter chuvas mais irregulares, que em algumas regiões houve até uma falta de chuvas para completar o ciclo de maturação. Nós estamos aí com cerca de 10 a 15% já da safra em fase de maturação e a colheita está prevista para iniciar no final de abril, começo de maio. Então a preocupação hoje dos cafeicultores está com relação ao chegamento da maturação, a proximidade da colheita e também com essa questão da pandemia, onde está limitando o trânsito de pessoas. O mercado apresentou uma boa melhora nos preços nos últimos 20 dias, com uma recuperação de um longo período de preços baixos, onde o produtor procurou fazer um fechamento maior da safra que ele estava aguardando para fazer a efetiva comercialização. Então é muito importante que o cafeicultor paranaense, visto que é um pequeno cafeicultor, ele passe a renovar as lavouras, adotando maior nível de mecanização como forma de reduzir custo e também uma forma de garantir melhores preços é fazendo vendas futuras, igual está hoje disponível para o mercado através de corretores. Seguimos falando agora de café arábica negociado na Bolsa de Nova York. O mercado está sendo muito interessante no momento. É importante ressaltar que muitos compradores, importadores têm estocado café. Há uma certa preocupação em faltar café por conta de fatores logísticos no transporte mesmo, principalmente dentro do Brasil, ou mesmo para conseguir levar aos países. Então, tem se antecipado compra de café, isso tem mantido bons valores de negociação na Bolsa de Nova York, somado a um dólar com valores mais elevados. É claro que é uma janela boa para o cafeicultor do Brasil. Olha na tela comigo que hoje nós temos café em recuo de novo, em Nova York. É uma realização mesmo, tem gente realizando no momento. Posição de maio vem a $1, 15 centes mais 20 a libra peso. Julho, $1, 16 centes mais 45. Setembro, $1, 17 centes mais 20. Dezembro, $1, 18 mais 20. São os negócios que temos agora com o café arábica na Bolsa de Nova York. Essa queda não muda nada a respeito do que vem acontecendo no mercado. Momento muito favorável para o cafeicultor do Brasil. Café robusto é o assunto agora na Agricultura BR. Vamos saber como é que vem as negociações na Bolsa de Londres. Negociando em dólar e tonelada, mais uma queda. Vem com recuo já a semana inteira os negócios, as posições com robusta na Bolsa Britânica. Veja só que a posição de maio vem agora para $1.173 a tonelada, perdendo 1,10%. Julho, posição negociada a $1.204 a tonelada, queda de 1,49%. Setembro recua para $1.225 a tonelada, com queda de 1,63%. Recuo também na posição de novembro, de 1,60% para $1.243 a tonelada. São os negócios que temos agora com café robusta na Bolsa de Londres em queda. A minha colega jornalista Sara Kirchhoff conversou com um representante da CNA a respeito de alguns temas ligados à pandemia do coronavírus no mundo e principalmente seus efeitos no Brasil. O representante da CNA falou a respeito do que pode ocorrer em relação a abastecimento e também sobre a questão ligada a valores aqui no Brasil, situação e entrevista que você acompanha a partir de agora.
Suemi Mori de Andrade, coordenadora de inteligência comercial do CNA, um prazer te receber aqui no canal do Boi. E a gente vai falar então sobre a questão das exportações. Vocês já observaram algum impacto nas exportações do agro brasileiro em função da pandemia? Sara, bom, primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui. Sim, a CNA tem acompanhado diariamente qual tipo de impacto que a pandemia estaria causando no agro como um todo, não só do ponto de vista de exportação, mas também do ponto de vista da produção. Bom, por enquanto, os dados oficiais, que são, quem faz a compilação desses dados é o Ministério da Economia no Brasil, ele ainda não soltou os dados de março. Então, hoje, o que a gente trabalha são com os dados de janeiro e de fevereiro. Fazendo um comparativo dos dados de exportação do agronegócio brasileiro entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, comparado com 2020, a gente repara uma queda. Em 2019 foram 13,3 bilhão e agora foram 12,2 bilhões de dólares do agronegócio exportado para o mundo todo. Tem uma queda de 1,1 bilhão, mas a gente não pode afirmar que essa queda tem relação com a pandemia. Porque como os contratos são negociados com antecedência, boa parte deles são contratos negociados no ano passado, antes da crise, a gente não pode afirmar. Na semana que vem, o Ministério da Economia já confirmou que ele vai lançar os dados da balança comercial. Então, talvez a gente consiga sentir um pouco mais. Tem uma queda concentrada nesses 1,1 bilhão agora em animais vivos, boi vivo, em milho e na parte mais concentrado nesses dois. Tem uma queda de soja também, mas não é uma queda muito acentuada. Ela tem um volume alto de queda, mas percentualmente é uma queda muito baixa. Certo. Mas ainda não podemos afirmar que esta diferença foi causada pela pandemia. Talvez nem março sinta-se muito, a gente sente um pouquinho mais para frente, porque os contratos mais volumosos, eles são negociados com antecedência. Certo. Aí você falou da questão de janeiro e fevereiro, né, o primeiro bimestre do ano, e nós temos a informação de que durante esse período os embarques de soja dos Estados Unidos para a China aumentaram, enquanto do Brasil para o país asiático diminuíram nesse mesmo período. E nós presenciamos aí a assinatura da primeira fase do acordo, né, entre as duas maiores economias do mundo. Então esse impacto na soja ele pode ter muito mais a ver com isso do que com a própria pandemia que estava lá na China durante esse período? Exatamente, assim, tem outros fatores, esse é um fator muito importante, a fase 1, inclusive os Estados Unidos têm feito questão de reafirmar que, apesar da pandemia, eles vão continuar trabalhando para a implementação de todo o acordo, e isso tem muito mais efeito na questão dos outros concorrentes, dos outros países de quem a China importa, do que efetivamente da pandemia. Então, assim, a gente vai sentir mais para frente, se sentir mais para frente, as medidas que estão sendo tomadas de restrições nos outros países que podem impactar o comércio mundial, elas estão mudando muito, a cada dia baseado no número de casos, tanto no número de casos do próprio país, quanto no número de casos dos países vizinhos ou de outros países também que não fazem fronteira seca. Então isso pode mudar. Então afirmar hoje que em março a gente vai ver efeito na balança ou em abril, isso vai depender muito das medidas que estão sendo tomadas e do número de casos que estão sendo reportados. Pois é, porque nós acompanhamos que a China está retomando as compras com força, né? O mercado está bastante otimista, especialmente no que diz respeito à pecuária. E ao mesmo tempo que a China está retomando as compras com força, agora é a gente que está combatendo o coronavírus aqui e outros países também. Dentro desse cenário, né, a gente tem o maior consumidor de carne aí começando a voltar para o mercado de uma forma mais efetiva, né, com aquele apetite normal chinês, agora já com o coronavírus um pouco mais controlado, mas a gente tem essas restrições dentro do próprio país em função do coronavírus. Vocês veem algum problema no curto e médio prazo em relação a isso, no que diz respeito do que sai aqui do Brasil para outros países? Não, a gente não vê e a gente tem acompanhado diretamente com as associações e com o setor e com o governo também, com o Ministério da Agricultura e com o Ministério de Relações Exteriores, e a gente não tem previsão nenhuma de problema nesse sentido. Tem uma preocupação tanto do Brasil quanto dos outros países com a questão do abastecimento interno. Isso existe, mas ainda não há nenhuma medida reportada de nenhum país com relação à restrição, inclusive países que são importadores de alimentos
muito dependentes da importação de alimentos, que, por exemplo, não é o caso do Brasil, mas é o caso da maioria dos países do Oriente Médio, e tem essa preocupação muito grande. Então, a gente não vê, no curto prazo, baseado no cenário que tem atual e o que a gente tem acompanhado diretamente com outros países, de algum tipo de problema. E um dos setores aí, se a gente for, né, pontuar, seria, de repente, o setor de frutas, né, que é um pouco mais sensível. Vocês têm acompanhado também como é que está essa demanda aí de exportação? Como tem a questão da pandemia gerou... Uma das principais medidas que os países tomaram foi com relação à restrição de movimentação de entrada de estrangeiros no país. E a maioria dessa entrada dos estrangeiros acontece via aérea. Então, assim como a China determinou agora o fechamento do país, né? Quem entrar na China agora, estrangeiros, vai ter que ficar 14 dias em quarentena para poder entrar, para fazer observação e poder entrar. Vários outros países adotaram também medidas semelhantes. E as frutas, a exportação de frutas se dá, não na sua maioria, mas em grande parte, em boa parte, via transporte aéreo. Então, eles são prejudicados pela redução do número de voos. Então, isso acontece sim. Então, o setor de frutas é um setor que está prevendo uma queda maior nas exportações. Outros setores que também estão preocupados são setores que têm como cliente final food service, o setor de, por exemplo, bares, restaurantes, hotéis. Esses setores, sim, eles já estão prevendo, porque também a determinação da maioria dos países foi para o fechamento desses estabelecimentos para diminuir a aglomeração de pessoas. Então, esses setores, não necessariamente o setor, mas se tiver dentro daquele setor o foco da exportação para este tipo de cliente, sim, eles estão mais preocupados. Isso pode acontecer uma redução. Certo. Suemi, essa semana também eu conversei com o pessoal do algodão e corretores, e eles falam sobre a renegociação de alguns contratos, né, a suspensão temporária de alguns contratos. Essa renegociação de preços, ela já acontece também em outros produtos aí ligados à agricultura e pecuária em função desse momento? A gente recebeu alguns reportes, recebemos um reporte da Itália, de uma tentativa de renegociação, mas ainda de contratos que não tinham sido, a produção não tinha iniciado ainda. Então, uma tentativa. Essa tentativa de renegociação é um reflexo da redução da atividade econômica mundial. Então, todos os países, a renda da população, a previsão é que a renda da população caia, a economia cresça bem menos do que estava previsto. Então, com isso, existe uma preocupação com novos contratos, para fazer maiores investimentos. Então, sim, a gente tem recebido alguns reportes de renegociação, mas não de interrupção de embarque ou nada nesse sentido. Certo. Suemi, só para encerrar, então, você tocou nesse ponto em algum momento durante a entrevista, e eu tenho batido bastante em cima dessa tecla também, né? Tem vários países aí enfrentando a pandemia do coronavírus, e o Brasil é um deles, e a gente tem a sorte de ter a vocação de ser um grande produtor de alimentos, diferente de outros países, como você também citou, né? Que bom que a gente tem isso num momento tão delicado em que as famílias precisam, de fato, se recolher para esperar aí o melhor momento para retomar suas vidas, né? Além de tudo, vários países, além da preocupação com a questão da saúde por causa do vírus, eles também têm uma preocupação muito grande com a segurança alimentar da sua população. E o Brasil, o fato de nós sermos esse gigante de produção agropecuária, essa é uma preocupação que realmente a gente não tem. Perfeito. Então, Suemi, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos, viu? Imagina, estou à disposição, a CNA está à disposição. Inclusive, eu quero só, para fechar, dizer que a CNA tem um canal aberto ao produtor que queira tirar dúvidas ou queira reportar algum acontecimento relacionado à pandemia, para que a CNA tome ação mais assertiva para ajudar esse produtor. Então, tem um WhatsApp, eu queria só finalizar dando esse número. Fica à vontade. Que é o 61 93300 7278, 61 93300 7278, um canal direto com o produtor para tirar dúvidas ou para reportar o que ele acha que é importante que a gente, como representante do produtor, a gente saiba. Que bom, muito importante esse canal, porque com certeza dúvidas não faltam nesse momento. Suemi, mais uma vez, obrigada, viu? Imagina, estou à disposição. Um abraço. Dê um abraço da mesma forma. Com isso, a gente encerra por aqui e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês.
Fala agora sobre arroz. E a Federarroz, que é a Federação dos Produtores de Arroz do Estado do Rio Grande do Sul, manifestou forte preocupação em torno do que vem acontecendo no estado para o escoamento da safra. Por lá, a colheita já atingiu 50% de toda a área destinada ao cultivo do cereal. Entretanto, há algumas questões que começaram a trazer atraso para o escoamento dessa produção de arroz e é por isso que eles pediram, de certo modo, uma ajuda ao governo federal. As questões estão ligadas ao transporte do arroz, que começou a ter problemas no Rio Grande do Sul por conta de estrutura de apoio aos arrozeiros, ou aos arrozeiros não, mas quem transporta o arroz, no caso, os motoristas que estavam transportando o arroz. Não tem essa estrutura de restaurantes, entre outros fatores, e isso tem encarecido o frete ficando mais caro para o arroz no Rio Grande do Sul. Por que é importante falar disso quando se fala do frete mais caro para o arroz no Rio Grande do Sul? O arroz é um dos produtos mais consumidos no Brasil internamente e o Rio Grande do Sul produz 90% de tudo que é consumido no Brasil quando se fala desse cereal. Um dos elementos que acabam dando suporte para essa reclamação da Federarroz é o que se discutiu em relação à Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que falou a respeito desse assunto, que o frete estava ficando mais caro, porque muitos motoristas não têm pego trabalho por medo de ficar na rodovia sem a estrutura mínima de atuação. E isso tem feito com que os fretes subam, não só para o arroz, mas para a soja e milho também. Vou mostrar agora um gráfico montado com números do Ministério da Agricultura e também da Conab, que mostram a importância que o Rio Grande do Sul tem para a produção de arroz. Olha só, produção de arroz total no Brasil é de 10,5 milhões de toneladas. No Rio Grande do Sul, essa produção é de 7 milhões. Então, Rio Grande do Sul aí tem aí uma participação, né, 70% de tudo que é produzido no Brasil. Mas vou falar uma coisa, né? Normalmente o gaúcho fala muito isso, né? Se o arroz não está sendo produzido no Rio Grande do Sul, está sendo produzido por algum gaúcho fora do Rio Grande do Sul. Então, essa situação traz preocupação para abastecimento, no caso, fator preço, né? Está encarecendo frete no Rio Grande do Sul por conta da estrutura para os caminhoneiros. Você vai ver agora como uma propriedade rural, através da gestão e aplicação dos elementos, consegue analisar e elaborar indicadores melhores. A reportagem é de Valdir Pacheco. Olá, mesmo em tempo de quarentena, o agro não para e não pode parar. Eu converso agora via internet com o zootecnista Josinaldo Zanotti, que tem uma larga experiência em métricas agropecuárias. Olá, Josinaldo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Pacheco, obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com você e quem nos acompanha. Josinaldo, para começar, eu gostaria que você fizesse uma explanação da atuação de vocês através do Instituto Métrica Agropecuárias. Nossa atuação no mercado é voltada para a gestão e o planejamento, onde o foco de todo o trabalho que nós fazemos é fazer com que a fazenda de pecuária ou de agricultura ela consiga obter melhor resultado, ou seja, ano após ano ela obter mais lucro. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. A cada dia a gente ouve falar cada vez mais que a propriedade rural hoje, para se manter na atividade e ser competitiva com as demais atividades, ela precisa ser transformada em empresa. E sendo transformada em empresa, ela precisa trabalhar com indicadores, com números que aumente a sua produtividade com lucratividade. Por onde o pecuarista que ainda não implantou na sua propriedade, por onde ele deve começar, Josinaldo? Isso é um ponto extremamente importante, né? Porque muitas vezes, quando se fala que a fazenda precisa ser olhada através dos indicadores, isso causa, de certa forma, medo, porque é relativamente novo
que se fala muito em gestão e planejamento, mas são informações bastante simples, para ser bem honesto, que a Fazenda precisa ter nas mãos para que seja possível calcular todos os indicadores, né? O que ela precisa na prática é saber tudo o que ela gasta e onde se concentram os gastos, se são gastos administrativos, se são despesas de parque de máquinas, se são despesas de mão de obra ou as despesas direta com os insumos do rebanho, né? E também saber quanto que ela produz por ano. O que é produção? É um conjunto de movimentações de rebanho, compras, vendas, abates, e onde, através desse levantamento de informações, que começa em a Fazenda ter nas mãos o controle correto da quantidade de animais, sempre com peso, né, nós conseguimos conhecer esse número de quanto que ela produziu. Então, assim, de uma forma resumida, a Fazenda precisa ter quanto ela tem de despesa, faturamento e quanto ela vendeu de animais e comprou durante o ano para conseguir chegar nesse denominador que é o lucro por hectare. Ok, Josinaldo, é uma pena que o nosso tempo é curto, tá ok? Muito obrigado aí pela sua participação e vamos ficar antenados aí da gente voltar a fazer um contato e ter uma nova participação sua por esses dias que nós estamos aqui confinados em quarentena, ok? Exatamente, é bom a gente aproveitar as ferramentas online para mesmo assim não deixar de passar informação e informação de qualidade para o nosso pecuarista que nos acompanha aí. Agradeço e a gente se mantém à disposição. Ok, Josinaldo, um abraço. Obrigado. E os laboratórios da Embrapa Gado de Corte serão utilizados para fazerem o teste e a comprovação do Covid-19. A reportagem é de Caio Rodrigues. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, vai disponibilizar 84 laboratórios da rede da Embrapa para ajudar na análise de testes do novo coronavírus. Os laboratórios estão em 19 estados e 27 cidades e há um total de 108 profissionais aptos a operar equipamentos e ensaios. A estratégia propõe uma aliança do agronegócio contra o Covid-19. A intenção é apoiar a rede de saúde a manusear o vírus ou atividades que requerem a máxima proteção do operador para a criação de centrais de preparo de amostras em grande escala. Outras informações, acesse o nosso portal sba1.com. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O assunto agora é a arroba do boi gordo. Nós quisemos saber, junto com o professor Marcos Fava Neves, o doutor Agro, a respeito da sua opinião sobre o que vem acontecendo no mercado. Na semana entre os dias 23 e 27 de março, depois de uma forte pressão negativa que a indústria frigorífica exerceu sobre o produtor rural, sobre o pecuarista, que não vendeu barato, não colocou no mercado gado, houve uma melhora nos preços. Nós quisemos saber dele se essa tendência de elevação ela segue e como que deve continuar o mercado para o boi gordo. A minha análise em relação à pecuária, ao boi gordo, ela é positiva. Qual que é a hipótese que eu tenho? Que os chineses em janeiro, fevereiro, em virtude do problema nos portos, eles consumiram estoques de carnes, estoques reguladores, e vão entrar firme repondo essas carnes agora. Então eu acredito num pico de exportações para a China nos próximos 3 ou 4 meses, tanto da carne bovina como também das outras carnes. E o cenário nesse sentido é que os frigoríficos que não estão operando vão ter que ligar as turbinas aí, vão ter que buscar animais. Então eu estou achando que esse semestre deve ser um semestre bom aí para a pecuária em termos do preço do boi gordo, com o câmbio e com a demanda que vem na área internacional. Na área nacional, talvez uma manutenção, não estou prevendo o crescimento em virtude do problema de crise que nós teremos, mas eu acho que nós vamos ter uma puxada das exportações de carnes aí. Essa é a minha esperança para entrar esse dinheiro no Brasil e movimentar a cadeia da pecuária.
Momentos finais dessa edição da Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que vem soja negociada em Chicago. Chicago estava com uma queda forte, essa queda forte segue por lá. Na terceira edição, vou falar um pouco mais a respeito aí dos parâmetros para a soja em Chicago, mas vai despencando mesmo, mais curto prazo, vai caindo quase 2,5% agora. Maio, $8,65 o bushel, julho, 8,69, agosto, $8,70, setembro, $8,65, mais 4 por bushel, queda forte para a soja em Chicago. Dólar comercial no Brasil subia na abertura dessa edição, dólar vem com R$ 5,26, alta expressiva de 1,26%. São os negócios que trago aí com soja em Chicago, encerrando essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais na terceira edição, ao vivo, às 16 horas. A todos um grande abraço e até mais.